Então, nós vamos falar hoje, como foi anunciado, aí a força por trás do Papa, né? A verdadeira força por trás do Papa. E uma coisa que eu já estava esquecendo, pessoal, me dá um minutinho, eu tenho que pegar aquele livro, só um minutinho, tá bom? Deixa eu pegar aqui o livro. Ah, não, tá aqui, página 185, que fala sobre o último Papa. Nós vamos tocar nesse tema hoje. O último Papa que virá do continente africano. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, gente amiga. Muito bem, vamos começar então sobre o nosso tema. Algumas coisas que eu tenho guardadas aqui. Quando vocês escolheram o tema dessa live, então eu tive que desenterrar lá do meu baú, né? Tá aqui, ó. Conheço o Papa de Negro. Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, deixa eu fazer uma introdução. Os jesuítas, eles, ao longo de mais de 400 anos, eles foram banidos de mais de 73 países, mas depois conseguiram voltar, e eles, mais do que uma ordem religiosa, são o exército da Igreja Católica. Eu não sei se eles penetraram nos Illuminatis, ou os Illuminatis penetraram nos jesuítas, na ordem jesuíta, ou vice-versa, né? Ou eles criaram os Illuminatis, ou os Illuminatis criaram eles, alguma coisa aconteceu. Bem, se bem que a ordem dos jesuítas é mais antiga que dos Illuminatis. Mas vamos lá então. Vamos falar então quem é sobre esse Papa de Negro, que pouca gente sabe, pouca gente conhece, mas que exerce uma grande influência, e creiam, ele manda mais do que o Papa de Branco, que é o Papa Francisco, que também, por conseguinte, veio da ordem dos jesuítas. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né? Está tudo em casa. Vamos ver então. Adolfo Nicolás Pachón, Villa Muriel de Serrato, Palência, 29 de abril de 1936. É um sacerdote católico espanhol, prepósito geral da Companhia de Jesus, Ordem dos Jesuítas, desde 19 de janeiro de 2008. Conhecido entre os estudantes de crimes católicos como o Papa Negro. IHS é o símbolo dos jesuítas. IHS é o símbolo dos jesuítas. Que diz assim, em latim, Iesus Homus Sanctus. Mas, na realidade, são as iniciais de Isis, Horus e Seb, 3 divindades do Antigo Egito e que também são adoradas na maçonaria. 3 deuses que vinham logo abaixo do deus Sol. Notícia de 2008 do jornal O Globo sobre a eleição do Papa Negro. Jesuítas se encontram em Roma para escolher novo Papa Negro. Então, isso foi noticiado até pelo Globo. Aí diz assim, a agência Reuters, diretamente de Roma, não haverá fumaça branca para avisar ao mundo que ele foi eleito. Mas outro tipo de conclave secreto começou na segunda-feira em Roma, o que vai escolher o novo líder mundial dos jesuítas, conhecido como o Papa Negro. Numa sede jesuíta a um quarteirão do Vaticano, 225 delegados de todo o mundo vão escolher o novo superior da maior e talvez mais influente, prestigiosa e polêmica ordem clerical católica. Aí vem uma autora de nome Mary Schultz, que ela escreveu o seguinte, ela escreveu um livro chamado Os Assassinos do Vaticano, e ela diz o seguinte, conforme a tradutora Mary Schultz, o escritor Eric von Phelps, dono do site Vatican Assassins, ou Assassinos do Vaticano, acusa os jesuítas de serem responsáveis por todos os conflitos mundiais e pelos assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. Então veja que uma pessoa, para chegar a essa conclusão, certamente pesquisou anos a fio, certamente consultou-se com pessoas que já estiveram na ordem e também através de livros, através de informações
críveis para poder chegar a essa conclusão. Mais uma vez eu repito, esse Erich von Phelps diz que os jesuítas são responsáveis por todos os conflitos mundiais e pelos assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. De acordo com Phelps, os jesuítas mandaram matar o presidente Kennedy. Inclusive, isso é muito pouco comentado na história dos Estados Unidos, mas o Abraham Lincoln também, ele foi assassinado. Ele estava num teatro assistindo uma peça e recebeu um tiro no peito e o cara gritou uma frase em latim, a qual agora eu não me lembro a tradução. Mas tudo porque o Abraham Lincoln, ou Abraham Lincoln em inglês, né, que era um presidente republicano, ele aboliu a escravatura nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, coisa que até os membros do Partido Democrata eram contra que fosse dada a carta de alforria para os afro-americanos. E o Abraham Lincoln ele enfrentou muitas diversidades, muita oposição para seguir com esse projeto. E por causa disso ele foi assassinado e, segundo alguns raríssimos livros, ele foi assassinado justamente por um jesuíta, ou pela ordem jesuíta. Diz aqui também, Phelps também afirma que muitos judeus e gentios pertencentes aos mais altos escalões do governo mundial e, principalmente, americano, têm sido apenas um joguete nas mãos do Papa Negro, o general dos jesuítas, colaborando com este para praticar maldades contra o povo e os governos democraticamente constituídos do Ocidente e do Oriente. Falando do Papa Negro, que ele afirma ser o homem mais poderoso do mundo, Phelps nos dá as seguintes informações. Prestem atenção. O Papa Negro reside em Roma, na Igreja de Jesus, perto do Vaticano. E de lá, dá as ordens aos seus subordinados, no mundo inteiro, para que hajam em nome do Vaticano, diz Phelps, que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa, depois da Sociedade dos Jesuítas. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas. Então, tudo isso que o Francisco está fazendo, promovendo a nova ordem, promovendo a união das religiões, tudo isso que ele está fazendo de acordo com esse Papa Negro, que é quem realmente manda, por trás dos bastidores. A figura que aparece é do Francisco, mas quem está mandando realmente é esse Papa Negro. Diz mais aqui. Os papas não podem fazer sem consentimento do general dos jesuítas qualquer coisa. Os cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios e atos de terrorismo. O general dos jesuítas, bem como todos os altos dignatários da ordem, são feiticeiros luciferianos. Então, eu vou ler mais uma vez. O general dos jesuítas, quer dizer, o Papa de Negro, bem como todos os altos dignatários da ordem, como todos aqueles que pertencem ao alto escalão da ordem dos jesuítas, são feiticeiros luciferianos, que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. O doutor Alberto Rivera, ex-jesuíta, convertido a Jesus Cristo, afirma a mesma coisa num dos seus livros publicados por J. Chick. Por ter se convertido ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e contado ao mundo os horrores praticados pela ordem a qual pertencera durante muitos anos, o Dr. Rivera foi perseguido com 5 tentativas de assassinato, tendo falecido, não se sabe se de câncer ou outra doença, há cerca de 4 anos em Oklahoma, Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, quando eu soube que esse Dr. Alberto Rivera, ex-jesuíta, ia fazer uma palestra, digamos assim, em Los Angeles, na Califórnia, eu tive a oportunidade de ir e pude trocar com ele por 5 minutos, porque ele já estava de saída e vivia cercado de seguranças, porque ele já havia sofrido vários atentados, né, de vida, né, contra a vida dele. Então eu tive 5 minutos apenas para conversar com ele e eu fiz uma pergunta.
eu perguntei a ele, é verdade que existe a biblioteca mais completa do mundo nos sótanos, ou underground, né, do Vaticano? Ele falou, sim, existe uma biblioteca no Vaticano que somente quem mora na cidade do Vaticano conhece, e ainda assim nem todos têm acesso a essa biblioteca. E ali estão todos os expedientes de tortura usados por Nero, por Franco, Mussolini, por Lenin, por Trotsky, por Mao Tse-tung, por Hitler. Quer dizer, essa gente de paz, essa gente boa, né, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, a Igreja Católica conserva essa biblioteca com livros contando registros do que foi feito dessas atrocidades. E que ele dizia, né, na época, isso tem, caramba, mais de 15 anos atrás, eu penso, mais de 15 anos atrás. E ele disse na época que eles pretendem, algum dia, fazer uso desses mesmos expedientes na humanidade, contra a humanidade. Quer dizer, logicamente que não vai enforcar, cortar a cabeça, como fizeram antes, queimar na fogueira, como fizeram com Joana d'Arc, a Inquisição, etc. Mas os expedientes serão usados de outras maneiras. E nós vamos ver isso dentro dessa live, tá bom? Diz mais aqui. Nesse mesmo livro, o Dr. Rivera conta que, após o Concílio Vaticano II, o Papa Negro, que nessa época era o padre Pedro Arrupe, explicou o que significava a expressão irmãos separados. Os católicos, né, quando eu digo assim, os católicos, eu me refiro à Cúria Romana, eles sempre tratam ou consideram os evangélicos ou os cristãos, vamos assim dizer, como irmãos em Cristo, mas irmãos separados. Sabe o que significa essa expressão, irmãos separados? Senta para você não cair, tá bom? Senta para você não cair, diz o seguinte, vou repetir, nesse mesmo livro, o Dr. Rivera conta que, após o Concílio Vaticano II, o Papa Negro, que nessa época era o padre Pedro Arrupe, explicou o que significava a expressão irmãos separados, dizendo que era irmãos separados, reticências para morrer. Então, quando você pergunta a um padre se consideram os cristãos irmãos, aí eles vão dizer sim, são os nossos irmãos em Cristo, os irmãos separados. O significado dessa expressão está aqui, irmãos separados, reticências para morrer. Esses irmãos separados seriam principalmente os protestantes, judeus e ortodoxos, os mais odiados pelo Vaticano. Então, padre, o Francisco, ele foi a Cuba se encontrar com quem? Com o Kirill, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa. E havia uma cisma, uma separação entre essas duas igrejas. E agora fizeram a paz, né, selaram a paz, e estão já trocando relações. Quer dizer, esse Papa Francisco ele está trabalhando com todas as forças que ainda lhe restam para poder implantar a religião da nova ordem mundial. Ora, o que é a nova ordem mundial? Um só governo, uma só religião, uma só moeda. Então, o Francisco, que não tem muita saúde, volto a repetir, ele está trabalhando intensamente, com um pouco de saúde, um pouco de tempo que lhe resta, porque ele não será o último Papa, ele vai resignar, eu já falei isso de antemão, venho dando essa notícia, que ele vai resignar, porque, se não me engano, esse ano ou o ano que vem, ele fará uma peregrinação ao continente sul-americano, vai visitar o Chile, a Argentina e, se não me engano, o Peru. E essa será a sua última visita como Papa, e depois ele vai resignar, e vai ser, então, escolhido um outro Papa que virá do continente africano. Ou isso acontece, a sua resignação, ou pelo fato dele não ter uma saúde, por ser um homem que possui somente um pulmão, pode vir a falecer. Alguma coisa vai acontecer, mas ele não é o último Papa. Mas ele está trabalhando com afinco, arduamente, para a implantação da nova religião, ou da religião da nova ordem mundial. Então, os ortodoxos eram inimigos ferrenhos da Igreja Católica. E agora,
selaram a paz, né? Já estão trocando informações, como também a Igreja Católica já fez um acordo com os metodistas, com os presbiterianos, e é aquilo, é o caldeirão da bruxa, né? Tudo dentro, vamos viver em paz. Existem até aqui nos Estados Unidos, tem um adesivo que muita gente coloca no para-choque, nos bumpers dos carros, dizendo o seguinte, coexist, quer dizer, que podem coexistir. Aí o símbolo da religião muçulmana, da religião cristã, da Igreja Católica, do budismo, quer dizer, todas as religiões, todos os credos religiosos sob o domínio papal. Esse é o plano dos jesuítas, esse é o desejo da nova ordem mundial. Então, continuando, o Conselho Superior da Ordem, quer dizer, dos jesuítas, é formado por 7 homens da alta hierarquia, 6 brancos e 1 negro. 7 é o número da plenitude bíblica e também da nova era. Portanto, tinha de ser o número dos líderes da organização jesuíta, como é também das empresas de sociedade anônima. Esta ordem é uma empresa militar anônima a serviço do Vaticano. O mandato do general é perpétuo, exceto se ele for considerado um herege. Então, quer dizer, somente há uma eleição para um novo general dos jesuítas quando acontece alguma coisa, geralmente falecimento. Mas o mandato é perpétuo, quer dizer, esse cara está desde 2008 e se ele morrer ou alguma coisa vier a passar, então se reúne novamente para eleger um outro Papa Negro. Diz mais aqui, os jesuítas que exercem cargos importantes são obrigados a fazer um pacto de sangue. Aí ele explica aqui que ele não transcreveu, porque isso foi tirado, é um resumo de um livro. Não transcreveu esse pacto de sangue porque é simplesmente odioso. Diz o escritor Phelps que os jesuítas são os verdadeiros autores do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu ainda não li esse livro. Quem já leu, por favor, deixe o comentário aí no chat, tá bom? Diz mais aqui. E que existem muitas versões do mesmo, adaptadas a cada país onde são distribuídas. Voltando ao general dos jesuítas, é ele quem controla todos os governos da terra, através dos seus provinciais. Para a ordem, é fácil conseguir agentes em todos os países, através da educação e doutrinação religiosa, que seus padres oferecem em quase todas as cidades do mundo. Preste atenção, não existe um país onde eles não estejam agindo através dos seus subordinados. Então, até nos países mais comunistas ao extremo, até na Coreia do Norte eles agem. Não existe um país em que as garras, os tentáculos dos jesuítas não se faça presente. Continuando, diz mais. Um dos auxiliares do cardeal Spellman, no pequeno Vaticano, que funciona dentro da enorme e luxuosa Catedral de São Patrício, nos anos 70, era natural do Ceará, da família Arraes de Alencar. Os jesuítas são proprietários de quase todas as atividades esportivas nos Estados Unidos. Os jesuítas são proprietários de quase todas as atividades esportivas nos Estados Unidos e, quem sabe, também no Brasil. Eles comandam os enormes estádios. Também comandam as atividades recreativas criadas por Walt Disney, um judeu maçom de grau 33. Então, veja que a coisa não é brincadeira. A gente não está falando aqui, como diz no ditado popular, de café pequeno, né? Eles controlam todas as atividades esportivas, quase todas, né? Atividades esportivas nos Estados Unidos, e não me surpreenderia se, além de atividades esportivas, como ele diz aqui, estádios, também canais de televisão, e também na Walt Disney, né, que o Walt Disney era um judeu e também maçom. Então nós vemos que até dentro de certos desenhos da Disney há mensagens ocultistas,
como aquele do Rei Leão, e tem uns outros que eu andei lendo, agora não me lembro, mas o Rei Leão tem muitas mensagens ocultistas. Diz Phelps que eles gostam de usar judeus como testas de ferro em várias empreitadas, a fim de que, no caso de um escândalo, a culpa recaia sobre os mesmos, que têm sido o bode expiatório do mundo inteiro. Através de muitas diversões, os jesuítas iludem as pessoas, oferecendo-lhes prazer e divertimento, enquanto trabalham no sentido de erradicar os governos protestantes no Ocidente. O autor explica que Las Vegas, com seus cassinos famosos, está nas mãos da máfia. Contudo, os mafiosos da alta cúpula são todos católicos praticantes. Então, uma coisa puxa a outra, né, pessoal? Uma coisa puxa a outra. É aquele ditado, né? Não tem para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E somente Deus para ajudar a gente. Somente Deus para nos salvar de tudo isso. Diz mais aqui. Levando a sério a sua religião e obedecendo cegamente os seus párocos. A alta cúpula está sempre na dependência espiritual do arcebispo de Nova York.